esse ponto de luz em Bento Ribeiro. E hoje nós vamos estudar, agora à noite, a partir de 7h30, o livro dos médiuns. Mas, para a gente começar, a gente recebeu uma folhinha, assim que a gente entrou, né? É uma página de pacificação, para a gente pacificar nosso coração, nossa mente, e entrar no clima da espiritualidade superior. E vamos lá. A página de hoje tem como título Advertência. Em descobrindo a paz que a casa espírita nos faculta, pela chance de uma visão nova a respeito da vida, do sofrimento, das provas ou até mesmo das alegrias, nós nos envolvemos na ânsia de produzir o bem dentro dela, assim como o jardineiro que, ao descobrir uma terra generosa, lança as sementes e se dedica ao seu cultivo para que elas não venham a fenecer. No entanto, não basta desejar fazer o bem, envolvendo-nos nas tarefas ou desenvolvendo os dons mediúnicos, ou ainda atendendo solícitos à pobreza. É necessário estarmos atentos a outros pontos essenciais para a preservação da casa a que nos vinculamos, a fim de que dentro do trabalho que realizamos sejamos permanentes, pontos de equilíbrio, pois que sem esse cuidado o trabalho realizado pode se converter, apesar de tudo, em motivos de desajustes, não somente em nós, como nos outros. A crítica. Criticar construtivamente é observar os erros e sugerir os acertos, sem imposições. O julgamento. Por vezes, precisamos analisar os fatos. Entretanto, devemos nos abster de julgar os que contribuíram para que eles ocorressem. A análise criteriosa nos leva a dar-lhes a interpretação correta, corrigindo as distorções sem atingirmos os companheiros que, por infelicidade, os causaram, evitando assim que neles se instalem complexos de culpa, que só lhes agravaria a situação consciencial. A maledicência. Este vírus devastador, como erva daninha, se desenvolve, ameaçando as mais belas sementeiras. Instala-se nas almas invigilantes, extrapolando em palavras o fel de que o coração está repleto. Começa sempre na crítica, atravessa os caminhos das acusações aos fatos infelizes, ou se disfarça em discretas ironias, e termina como um incêndio, devorando a lavoura incipiente. Como vemos, é preciso muita vigilância e não somente oração e trabalho, para que a casa que nos abriga permaneça indene às incursões das forças inferiores, que se unem para destruir a construção, que com tanto sacrifício inúmeras almas reconhecidas tentaram erguer e continuam tentando manter, dependendo apenas do amor que se acolha nos corações de que sob seu teto se abrigam. Amor que se deve irradiar, acendendo a luz que iluminará definitivamente milhares de vidas. Só que, por invigilância, alguns corações poderão, de repente, em sopro rápido, ajudar as trevas a apagá-la. Isso é uma mensagem de Aurélio, retirado do livro Aos Médios com Carinho, do Lar de Teresa, Organização Brunildes do Espírito Santo. Muito interessante essa página, importantíssima para a nossa reflexão. E agora, refletindo ainda, né, na mensagem de Aurélio,
vamos elevar o nosso pensamento ao alto, colocando na nossa tela mental a figura do Mestre, aquela figura que tanto nos agrada e que nos toca o coração. E digamos assim: ó Mestre querido, Senhor de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, através de uma escolha que fizemos, capitaneada pelo nosso guia espiritual, de termos escolhido estarmos aqui para usufruir e alimentarmos-nos espiritualmente das Tuas palavras, Senhor, da doutrina espírita, que sabemos ser obra Sua, enviada a todos nós para clarear os nossos caminhos. Te pedimos, Senhor, que envolva os nossos companheiros Edson e Hugo, que estarão com a palavra para direcionar nossos raciocínios durante a palestra. Fortalece, Senhor, os guias da casa, a espiritualidade superior, os nossos próprios guias espirituais, e que todos nós possamos, de alguma maneira, aurir daqui tudo que necessitamos e que viemos buscar de acordo com o nosso merecimento. Solicitamos também aos nossos queridos internautas que se coloquem numa posição de ouvintes para que acompanhem na paz tudo que vier através da website, através dos seus computadores. Que seja então, Senhor, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais aqui da Casa de Leon Denis, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso querido Pai, pedimos a singela permissão para darmos por iniciado os estudos de palestras e passes da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, como nós falamos, nós estamos na segunda-feira, nesse horário das 7h30, estudando o Livro dos Médiuns, hoje no capítulo 31, item 25. Dissertações dos espíritos, né? Então, no item 25, o nosso querido Macilon, que nos deixou essa mensagem, diz assim para a gente, que vai ser o assunto da palestra do nosso querido Edson. E ele pediu para que lêssemos apenas esse item. Com que objetivo, na maior parte do tempo, pedis comunicações aos espíritos? Para terdes belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras de nosso talento. Vós as conservais preciosamente em vossos álbuns, mas no vosso coração não há lugar para elas. Julgais que fiquemos muito lisonjeados de comparecer às vossas assembleias como a um concurso para fazermos torneios de eloquência para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? O que vos restará depois de terdes achado uma comunicação admirável? Julgais que venhamos buscar vossos aplausos? Desenganai-vos. Não nos agrada vos divertir mais de uma forma de que outra. De vossa parte ainda há curiosidade, que dissimulais em vão. Nosso objetivo é o de tornar-vos melhores. Ora,
Quando percebemos que nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz de vosso lado a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos, então, vir em nosso lugar os espíritos que nada mais querem senão falar, e estes não faltam. Vós vos espantais que os deixemos tomar nosso nome, o que vos importa? Já que para vós não há nisso mais nem menos. Mas ficais sabendo que não o permitiríamos diante daqueles pelos quais realmente nós nos interessamos, isto é, daqueles com quem não perdemos nosso tempo, aqueles que são os nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Portanto, se sois tão frequentemente enganados, queixai-vos apenas de vós. Para nós, o homem sério não é o que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e dela tira proveito. Macilon. Belíssima mensagem. Então vamos passar a palavra ao nosso querido Edson. Que Deus o abençoe e que envolva-o com todas as boas vibrações. Que a espiritualidade da nossa casa, que ela consiga perceber em nós o mínimo que seja de receptividade para a gente sair daqui com algo mais sobre o aproveitamento que a gente, entre aspas, deveria extrair das nossas idas e vindas a uma casa espírita. Ou seja, as mensagens de hoje são as dissertações. Mas antes de entrar nessas 4 dissertações, que não é uma só, que a nossa amiga leu, claro que não daria tempo, né? A gente tem que agradecer também aos espíritos que vêm nos assistir nessa hora, principalmente o patrono do Livro dos Médiuns, o espírito Ernesto Bozano. Eu sei que tem horas que quando eu venho aqui falar do Livro dos Médiuns, fica parecendo que a gente se torna meio repetitivo. Mas honrar e homenagear, louvar o nome do espírito que é o patrono do Livro dos Médiuns, é uma obrigação nossa. Porque foram anos de pesquisa em cima do que ele chamou de fenômenos psíquicos, num século que não era favorável a essas pesquisas. Quando, um pouco depois de Allan Kardec, o espírito, mais outros espíritos, Gabriel Delane também, né, e tantos outros, se detiveram em cima dessas comunicações para extrair. Alguns até duvidaram dela e depois perceberam que elas eram verídicas, né? Mas eles tiveram um trabalho enorme. E imaginamos que numa época que a tecnologia não existia como essa que a gente tem, quando a gente quer fazer uma pesquisa e até mandar o resultado da nossa pesquisa para alguém, é muito mais fácil. Porque hoje, por exemplo, a gente tem internet, a gente tem o WhatsApp, a gente bate foto das coisas. Então, o Ernesto Bozano não contou com isso tudo e ainda contou com um meio que a gente pode afirmar que foi um meio inóspito. Uma série de homens com pensamento materialista dizendo que o espiritismo e essa coisa de mesa girante era coisa de maluco. Alguns de nós, por exemplo, não podemos esquecer que dependendo do ambiente, de uma festinha, se a gente falar que a gente recebe espírito, olha, tu recebe santo, né? Isso é coisa da tua cabeça, tu é maluco, isso não existe não. Tenta imaginar isso no século XIX. Então a gente tem que agradecer esses espíritos. Porque, por exemplo, a perseguição que eles sofreram deve ter sido enorme.
Logo no início do Livro dos Médiuns, também antes da gente entrar no tema em específico, a gente tem assim com Allan Kardec: todos os dias a experiência nos confirma a opinião de que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua origem na ignorância dos princípios desta ciência, e nos sentimos felizes de ter constatado diretamente que o trabalho que fizemos, ele está falando do Livro dos Médiuns, para precaver os adeptos contra os tropeços de um noviciado, produziu frutos, e que muitos conseguiram evitá-los com a leitura desta obra. Ele logo no primeiro capítulo, na introdução, no primeiro parágrafo, perdão, ele vai falar para a gente que legal, olha só, a gente se sente feliz que esse livro, ele te poupa estudar o Livro dos Médiuns, te poupa cair naquilo que Chico Xavier falou várias vezes: mexer com um plano espiritual sem conhecimento, com o mundo dos espíritos sem conhecimento, é mexer em casa de marimbondo. Aí, um outro aspecto que é muito bom a gente tratar aqui também, porque às vezes, quando a gente está conversando sobre o Livro dos Médiuns, qualquer assunto que seja, principalmente quando a gente pega a introdução, para mostrar esse caráter de legitimidade da obra, aí quem não tem o crachá azul do Centro Espírita Leão Denis pode se sentir um pouco de fora, mas não fica não. Então o frequentador da casa espírita, ele também foi abordado na introdução do livro. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há uma multidão de pessoas que cresce todos os dias, que se ocupa com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, indicar-lhes os tropeços que elas podem e devem necessariamente encontrar em algo novo, iniciá-las na maneira de se comunicar com os espíritos. Aí ele vai e diz assim: tal é o círculo que devemos abarcar, sob pena de fazer uma coisa incompleta. Então, Allan Kardec, lá em 1861, quando junto com os espíritos escreveu o Livro dos Médiuns, ele não escreveu o Livro dos Médiuns para os médiuns que tinham crachá azul num centro espírita no século XXI, no bairro de Bento Ribeiro. Ele contemplou aqueles que se comunicam, que vêm pedir o auxílio dos espíritos. E agora, entrando mais aqui na dissertação, é bom a gente também recapitular, porque alguns amigos nossos passaram aqui, e a gente vai ver lá no início, o capítulo de hoje é o capítulo 31, da segunda parte, dissertações espíritas sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as reuniões espíritas, e depois tem as comunicações apócrifas, né? Aí ele diz: reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que podem completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Porque quem teve uma frequência nas últimas segundas-feiras aqui na casa, vai perceber que as outras palestras que passaram por aqui dentro desse tema, dentro desse capítulo, ele está fazendo o quê? Os espíritos colocaram comunicações espontâneas, e Kardec, muito sabiamente, como um pedagogo que é, ele, na organização do livro, ele não colocou isso antes, por exemplo, do capítulo que fala da obsessão. Porque essas dissertações, as 4 que nós vamos tratar hoje, isso dentro de um tempo que seja pertinente. O que a gente vai ver? A gente vai ver elemento do que ele já falou no capítulo da obsessão, do que ele já falou no capítulo da identidade dos espíritos. Então, por isso que ele diz que são comunicações, essas dissertações, que confirmam e completam os princípios contidos nesta obra. Aí ele vai além e diz que limitamos-nos às comunicações, ele só trouxe, porque eram várias, ele trouxe as principais, que particularmente dizem respeito ao futuro do Espiritismo. Nós estamos, hoje, por exemplo, é dia 11, é isso? Hoje, dia 11
de fevereiro de 2019, e ali a gente vai se prender um pouco ali que ele diz no futuro do Espiritismo. A própria mensagem da página de abertura, com o Espírito Aurélio, no livro Aos Médios com Carinho, a gente vai ver, e junto com essas dissertações, que o futuro do Espiritismo está na mão da gente. Não é só uma receita de bolo, e bem entre aspas, e entre parênteses, me ensinando a me relacionar com os espíritos. Porque, para a gente poder entender e se fixar nos 4 elementos básicos que são trazidos nessas dissertações na noite de hoje, aqui no capítulo, é importante até que a gente leia em casa. É a dissertação número 25, 26, 27 e 28. Mas é muito importante para a gente não cair no equívoco de ficar em cima, senão a gente fica gravitando, girando em torno de uma conversa entre nós aqui hoje, em cima de ideias que são próprias. Então, aonde é que nós estamos querendo chegar? É preciso que a gente tenha uma definição de quê? Eu preciso saber qual é o objetivo do Espiritismo. Eu preciso saber o que é uma casa espírita. Ah, mas peraí, o que é uma casa espírita? Se a gente parar para entrevistar somente 10 espíritas ali fora, cada um vai ter uma ideia sobre o que seja a casa espírita. E geralmente essa ideia que a gente tem, o que é um centro espírita, ela está muito ligada àquilo que eu vim buscar nela. Então, de propósito, nós lemos aqui na introdução um relacionamento que a gente pode fazer, o que eu vim buscar na casa espírita. Não é preciso a gente abrir e desnudar a vida da gente, não, nem a nossa intimidade, mas é uma coisa para a gente pensar. Porque dependendo desse objetivo, desse móvel, disso que me movimenta a procurar os espíritos, eu já sei o resultado que eu possa ter. Ora, então você está querendo dizer que dependendo do que eu penso sobre a casa espírita e o que eu fui buscar com os espíritos, é o resultado que eles vão me dar? Aí a gente tem que fazer outro parêntese. Eu não tenho experiência com outra casa espírita. E mesmo que tivesse, não cairia no equívoco e na maledicência de fazer comentário maldoso e pejorativo sobre uma outra casa. A experiência que eu, por exemplo, tenho, o chão que eu piso é Centro Espírita Leon Denis. Então aqui eu posso afirmar que dependendo daquilo que eu vim buscar na casa espírita CELD, nem sempre essa proporcionalidade ela vem dos espíritos que dirigem a nossa casa. Ah, mas então, você está querendo dizer o quê? Que os espíritos então me devolvem aquilo que na exata medida que eu fui pedir? Os espíritos avisaram Allan Kardec. E o que nós sabemos com a doutrina espírita? Não faltam espíritos no mundo invisível querendo se comunicar. Nesse momento, por exemplo, deve ter um monte de espírito fora da casa espírita dizendo que é Dr. Bezerra de Menezes. Na revista espírita, tem mais de um caso de espírito que dominou a cabeça de médiuns e que, inclusive, tentaram enganar Allan Kardec. Então, lógico, não conseguiram, né? A gente vai ver que a gente tem uma equação. A gente precisa do objetivo do espiritismo e o que é uma sociedade espírita indissolúvel. Por que a gente pegou a questão da sociedade espírita indissolúvel? Que está lá no final do Livro dos Médios também. O que caracteriza essa sociedade qual é? Benevolência mútua entre os seus adeptos e confiança recíproca. Então, o movimento que nós médios precisamos fazer é, olha só, benevolência mútua e confiança recíproca. Qualquer outro sentimento diferente, quaisquer outros, diferente disso, a gente já tem que ficar alerta. E quais são os sentimentos? O Espírito Aurélio colocou aqui agora, maledicência, julgamento, crítica, nada que diz respeito à vida da gente. Porque os nossos problemas, o que os sociólogos falam ali fora,
e aqui a gente não pode falar como os sociólogos, a gente tem que falar com o pensamento espírita. A gente tem uma dificuldade com esses elementos. Temos uma dificuldade enorme com julgamento, com crítica e com maledicência. A gente escuta, às vezes, até nos corredores espíritas e no meio espírita, com os amigos espíritas de outra casa. As pessoas até dão uma amenizada na coisa. Por exemplo, não sei se isso começou na televisão ou na mídia, em que outra fonte, mas eu escuto espírita falar assim, eu estou com inveja, mas foi uma inveja branca. Então a gente dá uma maquiada, uma pincelada num sentimento que às vezes a gente colocou. Um outro aspecto, ele diz, é um livro muito pequeno, que quase muitos de nós não têm acesso. A gente não mostra muito interesse por esse livro. É o Espiritismo em sua expressão mais simples. Lá, em outras obras doutrinárias também. Mas Allan Kardec disse lá que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Então, na medida que eu estudo a doutrina espírita e percebo que o codificador está dizendo que o objetivo providencial do Espiritismo é o progresso dos homens e da humanidade, eu já tenho uma métrica. Eu começo a olhar para o objetivo que eu me relaciono com os espíritos e com a casa espírita, com o corpo mediúnico da casa que eu estou vinculado, aí eu vou perceber a que distância que eu estou disso. Num outro ponto, a gente vai ver também uma definição do que é uma casa espírita. Então não adianta entrevistar 10 médiuns espíritas encarnados. A gente tem que buscar a opinião e a definição, e muito determinada, de quem entende. O livro Instruções dos Espíritos, volume 3, o espírito Baltazar, que é um dirigente espiritual aqui da nossa casa, ele dá uma definição, para alguns até, a gente fica emocionado quando lê aquele trecho, porque é uma série de entrevistas, tem perguntas ali, com médiuns amigos nossos, alguns estão ainda na nossa casa, não desencarnaram, e não tem necessidade de identificar nomes, então está a letra P, pergunta, e a resposta com o nome dele, né? Ele responde, é até muito filosófico, mas ao mesmo tempo é muito profundo, porque perguntaram para ele o que é uma casa espírita. Aí ele disse assim, ó, do nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. A casa espírita é assim. Ou deveria ser um núcleo em que as pessoas que se abrigassem sob seu teto se amparassem entre suas paredes. Seria um núcleo em que simultaneamente se compareceria para orar. Para isso, as pessoas deveriam ter, olha só, as pessoas que estivessem ali, somos nós, deveriam ter uma profunda convicção que dali pode emanar uma vibração, uma ordem, uma força em direção a Deus, na figura de Jesus, evidentemente. Então, quando um espírito do porte do nosso dirigente, Baltazar, define o que é uma casa espírita, ele diz que é um núcleo de resistência ao mal. Vejam bem, então se é um núcleo de resistência ao mal, nós, os médios, os trabalhadores da casa espírita, desse núcleo, nós temos que adquirir valores o quê? Que sejam resistentes ao mal. E por isso, o espírito está perguntando, o espírito Macilon, ele diz assim, ele já começa isso na primeira linha. Com que fim, na maioria das vezes, pedis comunicações dos espíritos? Se a gente vai no capítulo, as perguntas que se pode fazer aos espíritos, que é também no livro dos médios,
a gente vai perceber, e isso é sábio, é impressionante como os espíritos na codificação, e como Allan Kardec, em nenhum momento confunde a cabeça da gente. Você pega uma determinada orientação doutrinária que ele dá lá na metade do Livro dos Médiuns, e daqui a pouco você está lendo o Evangelho e percebe que a mesma orientação tem num determinado outro capítulo. Porque se fosse com a gente, mesmo nós médium, eu médium, escrevendo os 5 livros, sabe-se Deus o que não ia sair dali. Porque lá no início, que é uma mensagem aqui também de hoje, lá no início do Evangelho, se eu não me engano é na introdução, que tem a questão da concordância universal, que é uma das mensagens aqui que o Espírito está falando. Ué, mas quando a comunicação vem de um só, então o que a gente tem aqui? Eu preciso avaliar colocar essas indagações. O que eu vim buscar na doutrina espírita? O que eu vim buscar com os espíritos? Ao longo do tempo, a gente foi percebendo, acreditamos que deve ter acontecido com muitos de vocês, e vai acontecer também, que o pensamento inicial que nós tínhamos quando conhecemos a doutrina espírita, ele se modificou. Por que será que ele se modificou? Não foi com influência da mídia lá de fora. Foi com uma orientação que é doutrinária e também é da direção espiritual da nossa casa. Ela se modificou não é só com as minhas vindas à casa espírita para tomar passe. Foi na medida que eu comecei a estudar o Espiritismo. Na medida que eu comecei a estudar as obras doutrinárias, eu fui percebendo que aquele sentimento e aquelas ideias que me movimentaram e chegaram comigo à casa espírita, elas estão se modificando. Elas estão indo nessa direção que ele está falando aqui. Ó. Olha o objetivo do Espiritismo. Na questão 35 do Espiritismo e sua expressão mais simples, que é o livrinho fininho, que Allan Kardec também trouxe para nós, ele diz quem é o verdadeiro espírita. Ele fala que não é o que crê somente nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não o faça melhor para com o próximo. Nesse momento, o que a gente está percebendo? Um concatenar de ideias com a máxima que a doutrina espírita trouxe para nós. Qual é? Fora da caridade não há salvação. Ele está lembrando para a gente. Olha só, você pode ter uma crença e até uma explicação científica para os fenômenos de materialização, por exemplo. Mas se você sabe tudo isso e você não se torna melhor para o próximo, ele está dizendo, então não adianta. Ele diz, ó, não faz bem proveito do ensinamento dado pelos espíritos. E no capítulo das perguntas que se podem fazer aos espíritos, a questão 288, ele disse assim, ó, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Por que a gente está trazendo isso? Nós não estamos falando do outro capítulo só, não. É porque nas mensagens, nas dissertações, a gente vai encontrar espíritos substituindo. O espírito está avisando. Se não estão fazendo bom proveito daquilo que estamos falando, a gente se afasta e não faltam espíritos para se comunicar, não é isso? Outros assumem até o nosso nome. Aí, na questão 288, ele diz assim, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas, os espíritos sérios respondem sempre com prazer aquelas que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer progredir. Eles não dão ouvidos às perguntas fúteis.
tem uma analogia, às vezes, com algumas questões na nossa casa. A gente sabe, pelo menos uma maioria de nós sabe, que nós temos a orientação mediúnica, a psicografia. Às vezes, não tem vergonha nenhuma de expor isso para vocês, não. Já aconteceu, porque às vezes a gente acha assim que está doendo muito, a coisa está muito complicada. Então, você faz uma carta de Perovaz de Caminha, o espírito responde assim, ó, já te dissemos isso. Aí assina assim, ore, estude e trabalhe. Aí você volta para casa com a carinha amarela, com cara de aé. Porque escreveu um monte de coisa e o espírito responde, ore, estude e trabalhe. Olha aqui. Já te dissemos isso. Percebam vocês que, às vezes, para explicar uma pessoa que toma uma informação para a gente na rua, perguntando o nome de como é que chega numa determinada rua, às vezes, sem querer, no afã de ajudar demais, a gente quase risca um mapa no chão e fala sem parar que é para cá, que é para lá. Quem é disléxico, então, é uma complicação, se a pessoa que estiver ouvindo. Porque alguns disléxicos, eles têm dificuldade com direita e esquerda, e a gente gesticula e faz assim. Faz... Aí o espírito, de bom para cima, ele é objetivo. Ele faz assim, é isso aqui. Não perde tempo. Aqui ele respondeu para Kardec. Nós não perdemos tempo. Porque, dependendo também do relacionamento que a gente tem, o que eu vou pedir aos espíritos? Como é que eu me relaciono com a casa espírita e com a doutrina espírita? Às vezes a gente tem uma visão um pouco romanceada de quem são os espíritos. Nós temos aqui num dos livros, se não me engano, é no Instruções dos Espíritos, no Inspirações do Amor Único de Deus, não me lembro o volume. O livro, uma mensagem de Antônio de... Aliás, é no Dr. Erma, Palavras do Coração, desculpe. Ele dizendo, não pense numa mensagem que foi de mudança de final de ano, de virada de ano, né, Réveillon. Ele dizendo, não, nós fazemos planejamentos aqui no mundo em que nós vivemos. Aí ele diz assim, lá no livro, na mensagem, não pensem vocês que nós temos solução para tudo. Nós não temos. A gente vai encontrar na orientação doutrinária, e tem até uma entrevista também do espírito Inácio Bittencourt, ele colocando e lembrando para nós que, na medida que eu tenho uma fé muito intensa com o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, não quer dizer que necessariamente, quando eu peço muito a esse espírito, eu senti que ele me respondeu. Há a possibilidade de ter sido um outro espírito. Se foi para o bem, ótimo. Aí o que Inácio Bittencourt está falando ali? Olha, ele não tem a obrigação de saber da vida desse camarada, Edson Damião. Ele não sabe isso. Ele não tem uma construção do teu passado e da tua história reencarnatória. Num outro momento, a gente vai ver aqui, com a nossa folha, e é importante a gente tratar essas questões, que Aurélio diz assim para a gente, em descobrindo a paz que a casa espírita nos faculta, pela chance de uma visão nova a respeito da vida, do sofrimento, das provas ou até mesmo das alegrias, nós nos envolvemos na ânsia de produzir o bem dentro dela, assim como o jardineiro. Aí ele faz uma analogia. Ele diz, Aurélio fala do jardineiro que vai semear na casa espírita. Porém, a gente vai vendo, e o final aqui da mensagem, com certeza ele fez a gente lembrar dos fundadores da casa. Ele entra nesse aspecto. Então, quando a gente chegou, a gente não precisou, por exemplo, semear, né, fazer crescer uma planta que desse fruto num solo que ele era zerado. Eu costumo ouvir aqui na casa, por exemplo, uma outra conversa, às vezes, de brincadeira de corredor. Nós não somos os trabalhadores da primeira hora. Por exemplo, não arregacei as mangas da minha camisa para levantar a parede física e dar o meu magnetismo para que o trabalho espiritual fosse implantado em 1961.
Quem comprou a revista que vende na livraria da nossa casa, há uma revista com uma entrevista da mocidade espírita da casa, onde o fundador, o seu altivo, conversa onde começou o Centro Espírita Leon Denis. Ah, foi no culto no lar, lá na casa da Dona Glória. E às vezes, se a gente não toma muito cuidado, são historinhas de corredor que elas passam assim. Eu soube que tinha gente que tinha risco até de perder a própria casa que morava, porque empenhou o próprio nome para ajudar a comprar terreno para abrir o centro. Sinceramente, que o povo lá na rua não nos ouça. Eu não sei se eu empenharia a casa que eu comprei com financiamento enorme, com filho para criar e esposa, não. Muito complicado. Eles empenharam o nome dele. Soube que as mulheres carregavam peso para poder levantar o primeiro espaço físico que seria o centro. Olha aqui, ó, o Espírito Aurélio está falando lá no final da página de vocês. Como vemos, é preciso muita vigilância e não somente oração e trabalho, para que a casa que nos abriga permaneça indene às incursões do mal, das forças inferiores que se unem para destruir a construção com tanto sacrifício. Não é nenhuma chamada de atenção, não, porque qualquer apontar de dedo que nós façamos agora vai voltar para mim também, porque eu também tenho crachá azul. Ele está dizendo que a gente precisa se guarnecer de valores para se defender das investidas das forças inferiores, que são essas aqui, ó, julgamento, crítica, maledicência e tantas outras que tiverem dentro dessa fileirinha aí toda. Aí a gente vai falar assim, ó, ah, mas então o centro é fraco. Eu então tenho que procurar um outro negócio. Porque os espíritos inferiores se infiltram dentro de casas espíritas. A gente viu, não era ficção. Aqui vocês todos devem lembrar do livro Aconteceu na Casa Espírita. Não é ficção. Sabe por que não é ficção? Tem um outro exemplo assim muito forte, lá do livro Instruções dos Espíritos, volume 3. Nós trouxemos aqui, para lembrar, o Espírito Baltazar falando, ó, agora mesmo, era uma entrevista. Os médiuns se reuniram e escreveram, fizeram perguntas objetivas e específicas visando o progresso da casa. E ele, na hora que estava respondendo, ele aproveitou, pegou o exemplo de 2 trabalhadores que estavam ali fazendo a pergunta e disse assim, ó, agora mesmo que vocês estão aqui comigo, tem um grupo de espírito lá fora querendo entrar aqui na casa. Olha aqui, ó. Está no livro, volume 3, o livro vende até na livraria, daqui. Para o homem encarnado, a proteção, ela existe, mas nunca existirá a falta de responsabilidade. A proteção nossa é tão extensa, olha, ele dá um percentual bem matemático, hein? A proteção deles em cima dos médios é tão grande que numa média de 70% a 80% dos ataques que são dirigidos a vocês médiuns, vocês sequer sabem. É um índice altíssimo. Vocês só carregam 20% daquilo que se dirige à alma de vocês. E tem horas que a gente tem uma frase pronta e hoje é dia do trabalho de sexta-feira no centro. Veio um chumbo grosso lá para casa, vai lá ver, a minha esposa está com a cara feia, o guri tirou nota baixa na faculdade e o troço virou lá em casa. Aí a gente começa a atribuir e esquece e mistura tudo, coloca tudo no mesmo saco. Aí a gente joga uma série de situações que são da nossa vida de espírito imortal, que o nosso passado não é lá tão luminoso como espírito, e a gente joga no crachá azul. Ah, depois que eu entrei para o centro, o negócio piorou. Eu trabalho na desobsessão, eu fico perturbado já na quinta-feira. A minha mulher está 1 semana sem falar comigo. Ah, o meu marido ficou desempregado. Esquecendo que ninguém prometeu para os médios dos centros espíritas uma vida de céu de brigadeiro. Eu escutei isso recentemente de uma pessoa espírita de uma outra casa.
Ué, mas Deus, quando te criou, Ele te criou simples e ignorante. Você, com teu livre-arbítrio, seu Edson Damião, saiu escolhendo determinadas coisas. Que bênção que tem a mediunidade. Porque, entendeu? A gente pega e joga lá. O espírito Baltazar está dizendo aqui, olha só, eram mais de 5 médiuns entrevistando o espírito, pela psicofonia do seu altivo. Ele disse, tem 2 deles querendo entrar lá. Aí, alguém ali naquela época, está no livro também, fez a pergunta que a gente, se tivesse lá, iria fazer. Ué, mas então o centro não tem defesa? Quer dizer que ele está tentando fazer uma confusão entre elas duas? Sabe o que ele respondeu? No centro espírita ele não entra, mas na cabeça e na mente de vocês ele entra. Então vejam bem, essa garantia de que quando eu passo do portão para dentro, eu fico angelical, isso aí cai por terra. Principalmente que nós temos, a ciência, a neurociência tem dito isso há muito tempo. Nós temos uma dificuldade enorme de manter pensamento reto. E nós, por exemplo, do século XXI, nós estamos sendo bombardeados por uma série de notícias da mídia que, se a gente não fica vigilante, a gente vai trazer isso para dentro da casa espírita. A gente quer se furtar disso. É gente falando dentro do metrô, é dentro do trem, é dentro do ônibus. É o próprio colega espírita que te encontra contigo dentro do trem na central, vindo para o centro. E puxa o assunto. Olha, você viu o que aconteceu? E a cabeça da gente, o espírito Odilon Fernandes, no livro Segurança Mediúnica, ele diz que para passar uma comunicação de caráter geral, essa que o médium Luiz Carlos Dalla Rosa acontece aqui, Joaquim Couto, dia de quarta-feira e dia de sábado. Ele diz assim lá na mensagem no livro, a gente quer passar uma mensagem geral, mas aí ela é prejudicada. Sabe por quê? Ele usa olha só a comparação que ele faz. A cabeça dos médios é igual uma veneziana. Ora abre, ora fecha. Quando ela abre a paleta, a gente vai e passa a mensagem. Mas aí ele diz assim, mas aí tem um prejuízo enorme. Ainda tem um prejuízo para eles, hein? Porque a gente precisa procurar na cabeça de um por um quem é que está com a veneziana naquela hora aberta. Olha, sinceramente, não é querer diminuir a nossa estima, não. Se a gente fosse bom espírito ou guia, a gente ia desistir disso, hein? Ó, já deu. Dá muito trabalho. O espírito está falando no livro Instruções dos Espíritos, trabalhar com encarnado desmotiva. Porque encarnado tem um problema seríssimo com o quê? Ele diz assim, com a vontade. Falta de determinação. Ele está falando no livro. Ele ainda dá um conselho. Vocês deveriam estudar o livro lá, O Problema do Ser e do Destino. O capítulo que fala da vontade. Porque encarnado, aí ele abre né, as questões que a gente está vendo, que o Aurélio está falando aqui da maledicência. Ele diz, encarnado tem muita paixão. Muito apego à vida material. Ele não desmente Allan Kardec, que é a posição que a gente, por enquanto, está na escala espírita. Espírito imperfeito, vem em Deus, mas não compreendem. É ainda muita dificuldade. Onde está o benefício disso? O benefício disso está no momento, é a nossa estrada de Damasco. Aonde é a nossa estrada de Damasco? Encontrei quando achei o benefício da casa espírita. E o despontar da mediunidade. Porque a gente há de concordar que Allan Kardec não inventou a mediunidade. Todas as obras doutrinárias estão sempre lembrando em seu início, geralmente é no início. Quando você pega no início a literatura, quase todos os livros assim. Até os autores clássicos, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, eles sempre contextualizam de que a mediunidade é de quê? É de todos os tempos. Mas a gente há de concordar que quem deu o diferencial para a mediunidade com Jesus foi quem? Foi a codificação doutrinária espírita. Porque ela era utilizada com o quê? Com fim de curiosidade. Ou então a mediunidade era exclusiva de determinadas pessoas que tinham, bem entre aspas, o poder de só elas se comunicarem com os espíritos. Aurélio, ele vai mais além
da metáfora, né, que ele faz com o jardineiro. Ele diz lá na primeira parte da folha: é necessário estarmos atentos a outros pontos essenciais para a preservação da casa a que nos vinculamos, a fim de que dentro do trabalho que realizamos sejamos permanentes pontos de equilíbrio. Isso é um inventário que não tem como a gente, não é o apontar dedo. Eu preciso, ao ler uma mensagem dessa, eu começar, se não comecei a fazer isso, começar a pensar, a refletir: eu sou ponto de equilíbrio ou eu sou ponto de perturbação? Aurélio, sabiamente, ele não está invalidando a crítica, mas vocês repararam que no trecho que ele fala da crítica, ele está dizendo que olha aqui, ele exclui a pessoa. Ele diz assim, ó: criticar construtivamente é observar os erros e sugerir os acertos sem imposições. O julgamento, por vezes, precisamos analisar os fatos. Entretanto, devemos nos abster de julgar os que contribuíram para que eles ocorressem. Sabe por quê? Porque senão, olha aqui, o item 340 de O Livro dos Médios, que é do capítulo que fala da obsessão, os espíritos, junto com Kardec, eles foram muito assertivos, porque eles disseram que lá nas sociedades, que foi o primeiro centro espírita fundado, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a sua importância, têm que lutar contra um outro obstáculo. Os criadores de desordem não se encontram apenas no meio delas. Eles também se encontram no mundo invisível. E não é o que o Baltazar está falando aqui, ó. Então, no momento que eu abro a guarda para esse tipo de julgamento, para esse tipo de comportamento, crítica, maledicência, porque a maledicência, a gente percebe, é muito sutil, né? O comportamento maledicente, não vamos falar a pessoa não, porque senão fica parecendo que a gente está falando de problema de convivência. Não é isso, a gente está fazendo uma análise da mensagem. A maledicência ela é muito sutil, porque o camarada chega perto de um outro que ele quer passar o recado e solta a mensagem que ele queria dar. E dentro da casa espírita, isso ganha um outro desdobramento, bem mais grave do que lá fora. Lá fora também dá, mas dentro da casa espírita dá um mais perigoso ainda, que não é necessariamente a ameaça de fechar as portas da casa. O que é? A gente lida com muito fluido. Escutei também de uma amiga, até muito idosa, espírita, que falou assim: já viu fofoca de espírita? Porque quem não é espírita, às vezes, faz um comentário maledicente, confuso, perturbado, aí dá isso de perturbação. Médium, quando entra em confusão, fica complicado. A pessoa até, se eu não me engano, é médium audiente. Ela disse que no início da mediunidade dela, ela às vezes falava demais, em determinados ambientes que andava, e certa vez ela escutou o espírito falar para ela: não vira as costas não, volta, dá 3 passos em direção às 2 pessoas que você acabou de conversar, e vai ver a carga magnética, que a confusão que ficou lá, que foi você que botou, porque eles 2 não são médiuns em exercício regular numa casa espírita. Então o desdobramento deve ser igual pedra que joga no lago, já viu no Rio? Que reverbera. E vocês já pararam para pensar? É impressionante, principalmente quando a gente olha essas situações como espectador. Que bom que a gente olhe como espectador e não como causador da perturbação. Porque você percebe o desdobramento daquela confusão para onde que ela está indo. E a pessoa não consegue puxar aquilo de volta. Por isso que tem uma frase bacana aberta na casa espírita: quando perceber a confusão, joga água na fervura. Joga água na fervura. Não ajuda e não aumenta o comentário. Aurélio, ele está dando aqui a receitinha. Ele ainda diz que a maledicência é um vírus devastador, que como erva daninha se desenvolve, ameaçando as mais belas sementeiras, instala-se nas almas invigilantes. Então, o que a gente viu até agora? A gente percebeu que os espíritos tentam se infiltrar na casa espírita
mas não é porque a casa é fraca. Existe um livro, é bom a gente até dar uma olhada, ele é muito bom de ler. O volume que eu tenho é um volume muito antigo. O nome dele são Viagens Espíritas de 1862. Foram as viagens que Allan Kardec fez pela Europa, por cidades da França, indo fazer discursos e conversar sobre o Espiritismo e sobre o futuro do Espiritismo. O meu é muito bonito, que ele tem uma imagem como se fosse marca d'água. Sempre por trás de cada página tem uma locomotiva e o mapa da França. Ali, a gente vai encontrar Allan Kardec, não lembro se é na cidade de Bordeaux ou numa outra cidade, que ele diz que ele tem mais receio dos adeptos do Espiritismo, principalmente daqueles, lembra que nós lemos aqui o início, a introdução, dos que ignoram o princípio da ciência espírita. Aí, vejam só, ele não fez o discurso naquela cidade na França no sentido de diminuir nenhum de nós espíritas, e nem os espíritas que estavam lá escutando. Ele ainda diz assim, eu tenho receio, o meu maior medo são dos adeptos que não conhecem o princípio da ciência espírita, ou então conhecem pouco. Aí ele tem uma vírgula lá no texto, e ele diz assim, ó, porque eles vão fazer um desserviço à propagação do espiritismo. Se a gente parar para pensar, não é isso que pode ocorrer com a gente? Vez ou outra, a gente é convidado toda hora a colega de trabalho. Por exemplo, todas as tragédias que aconteceram recentemente, eu imagino que alguns de nós já foi solicitado a dizer se é resgate coletivo, se é isso, se é aquilo. Aí ele falou lá nas Viagens Espíritas, se não conhecer o princípio dessa ciência, aí a gente vai entrar na categoria de espírito exaltado. Já viu espírita exaltado? Caiu um copo lá em casa e tem um obsessor aqui. O telefone tocou e quando eu fui atender, não tinha ninguém. Gente, não tinha ninguém, não era espírito. A pessoa desistiu de falar com você. Tudo joga na conta do espírito. Então aquele comentário nada agradável que fazíamos dos nossos irmãos evangélicos, eles tudo para eles é demônio. Mas também toma cuidado, porque senão tudo para o médium espírita é espírito. Aonde é que nós estamos caminhando com esse raciocínio? Se a gente não parar para estudar o conteúdo, as obras doutrinárias, a gente não vai entender, por exemplo, que a responsabilidade de continuar a manutenção do jardim, que a Aurélia está falando aqui, é nossa. Mas aí não dá nem para eu disfarçar e falar assim, ó, que agora não dá para a gente fugir mesmo. Não dá nem para eu fazer uma brincadeira com eles e dizer assim, eu vou morrer mesmo. A nossa crença é de que a gente é imortal. Não tenho. Tem um pessoal que eu conheço no meu trabalho profissional que fica assim, ó, estão acabando com as árvores, está muito calor. Mas também puderam, eu tenho pena dos meus tataranetos, não sei o quê, porque eu vou morrer mesmo, eu não vou estar aqui. Eu falei, não, você vai estar aqui. Você vai estar aqui. E não é porque Edson Damião está falando, porque reencarnação é uma lei. A colega que estava fazendo um anúncio na TV ainda agora aqui, ela falou, são os pilares do espiritismo. Então, quer eu querendo ou não adianta negar. Eu vou passar por aquilo ali. Então, na medida que eu não tenho zelo pelo chão que eu piso, é esse que eu vou receber. Ou então eu vou reencarnar sem o benefício da casa espírita. Tenta imaginar a cabeça da gente como médium, com uma antena psíquica como a nossa, sem elevação moral, como os espíritos têm lembrado para a gente. Espírito ainda imperfeito, médium, sem o centro espírita. Alguns até têm uns exemplos. Às vezes tem gente que assim, o fulano, meu vizinho, quase ficou doido com esse negócio de receber espírito. Porque mediunidade com segurança, direcionada num lugar sério, com cercanias espirituais, é dentro da casa espírita séria. E o espírito está lembrando aqui para nós. Tem uma das dissertações, ele está dizendo, olha, médium sério, espírita sério, não é o que ri pouco, não. Uma das dissertações, é porque eu estou evitando aqui para não ficar lendo muito, para não cansar vocês. Uma das 4 dissertações, ele está dizendo, vale a pena a gente ler em casa. Médium sério não é o que ri pouco,
é o que tira bom proveito dos nossos ensinamentos. Não é nenhum conselho. Nós não estamos aqui para dar conselho, nós estamos aqui para passar o pensamento de Allan Kardec. Mas, por exemplo, aprendi isso com um médium antigo aqui desse centro. Todas as vezes que eu escrevi, ou que eu preciso escrever para os espíritos aqui, a mensagem lá, a psicografia, ainda que ela fique amarelada. Quando eu desencarnar, a minha família, quem ficar, vai encontrar tudo amarelado. Elas ficam guardadas. E vez ou outra, quando surge algum determinado outro problema, eu primeiro consulto aquelas psicografias todas antigas, porque com certeza eu vou encontrar elemento ali que eu ainda não consolidei na minha alma. Eu ainda poupo o fluido dos médios da psicografia. Eu falei, não vou cansar meu irmãozinho lá. Eu vou olhar as mensagens que estão amareladas. Eu entrei para aquele centro, eu tinha 20 e poucos anos, quase 30. Eu vou fazer 55. Tem uma série de virtudes que eles solicitaram ali que eu não desenvolvi. E o Espírito está dizendo, precisa tirar ensinamento e bom proveito. Isso é o médium sério. A hora apertou. Então, dentro daquilo que Allan Kardec recomendou para nós, os artigos, que vale a pena a gente ler também, os artigos e o regulamento das sociedades, e o benefício que a gente tem oferecido pelos espíritos do Centro Espírita Leon Denis, que fazem parte de um projeto de Deus, com certeza, de Jesus, que a gente consiga levar para casa essa paz que a gente registra aqui. E que a gente consiga também afinar essas virtudes, como Aurélio está lembrando para nós. Por quê? Para a gente poder funcionar na vida, por qualquer lugar que a gente passe, como multiplicador, como aquele trabalhador que é o médium que os espíritos podem contar. Ah, eu sou frequentador. É o frequentador que os espíritos podem contar. Que a bênção de Jesus e de Maria de Nazaré envolvam vocês no retorno aos vossos lares. Graças a Deus. Graças a Deus, muito bom, bastante material para a gente refletir, que o Edson nos trouxe, fruto das suas pesquisas, dos seus estudos. Que Deus o abençoe e que você possa estar aqui conosco muito mais vezes. Agora vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o momento dos passes. Só que antes a gente vai ler um trecho do Evangelho que o nosso querido Hugo vai comentar enquanto o passe acontece. É no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Missão do Homem Inteligente na Terra, Instruções dos Espíritos. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diríeis se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Diríeis que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem.
Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Agora vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que se dirijam às suas posições para que o passe possa ser ministrado a nós outros. E pedimos a todos que não se incomodem com a movimentação que se faz necessária para o bom andamento dos trabalhos. Vamos aproveitar esse momento de pacificação, elevando o nosso pensamento ao nosso guia espiritual, sabendo que daqui a pouco estaremos numa troca energética. Pedimos também aos nossos internautas que se coloquem numa posição confortável, para que possam usufruir de toda a vibração, de toda a energia partida daqui, do Centro Espírita Leon Denis, até o local onde eles se encontram, pois sabemos que para o fluido não existem barreiras físicas. Vamos aguardar mais um instante e agora sim elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Jesus, ao Mestre querido. Senhor, chegou o momento tão esperado, aquele momento que nós estamos com uma ligação bem estreita com o plano espiritual, uma ligação com o nosso guia, com os benfeitores da casa, para nos restabelecermos e alimentarmos mais um pouco a nossa alma com essas energias balsâmicas oriundas do plano espiritual. Te pedimos, Senhor, abençoa a mediunidade de cada um dos trabalhadores que estão nessa tarefa. Abençoa também o nosso companheiro Hugo, que fará uso da palavra. E que todos possamos receber, dentro do nosso merecimento, tudo aquilo que viemos colher. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos espirituais, muita paz a todos. A missão do homem inteligente na Terra nos mostra claramente o verdadeiro papel
principalmente para aqueles que já adquirem o conhecimento moral, intelectual, para poder alcançar voos mais elevados, para podermos adquirir cada vez mais as conquistas, o caminho do bem. A gente observa, como o próprio diz o Espírito Ferdinando para todos nós, que todo aquele que adquire a responsabilidade, o dever, o compromisso, primeiro ponto, não é só para si o conhecimento e utilizar-se apenas para o proveito próprio. Mostra-nos claramente que tudo o que ocorre em nossa volta para poder criar discernimentos, maturidades, grandeza moral, é buscar através do complemento na convivência uns para com os outros, não tendo assim a compreensão de agressão moral física, como cita o exemplo do jardineiro, do seu ajudante, para aquele que o que ajuda mostra o que? O crescimento, se coloca como o aprendiz, tanto quanto ao jardineiro, para podermos o que? Cativar, cultivar os pensamentos e os sentimentos voltados para o bem. Pois aquele que já tem o conhecimento e não o coloca em prática, é aquele que ainda se obstrui, ainda na ausência, né, do sentimento do amor na integridade, que ainda se alimenta do orgulho, do egoísmo e de todas as maledicências que ainda possam existir nos seus pensamentos. E o que nós poderemos fazer para aquele que seja inteligente de fato? Como nós sabemos que existe o sábio. O sábio é aquele que vivencia a inteligência no bem ao todo. Porque todo aquele que é um ser inteligente não significa que esteja sendo sábio propriamente dito. Porque nós sabemos que todos nós somos espíritos inteligentes, espíritos que povoamos o universo para termos como finalidades de buscar o amor infinito de Deus que está dentro de cada um de nós e que cabe a cada um de nós saber distinguir e colocar na ação continuamente, incessantemente. Então, meus queridos irmãos, vamos assim exercitarmos a cada momento, a cada oportunidade que ocorre nas nossas vidas, nas nossas reencarnações, com a presença dos nossos guias, dos nossos mentores, de cada espiritualidade superior à benfeitora, para que aí sim possamos ser de fato médiuns com Deus, com Jesus, e que possamos ter realmente o que fazemos do conhecimento hoje para colocarmos não naquela visão do inteligente material, e sim o inteligente espiritual na vivência na matéria, para que aí sim seja o complemento final, podemos dizer assim, para podermos vivermos de fato como espíritos na matéria e sermos na busca incessante de buscar a felicidade através dos nossos convívios, nunca ferindo ou agredindo ao outro, pois isso é mostrando ainda a ausência da interpretação e da integridade do conhecimento. Vamos conhecer como? Convivendo uns para com os outros, buscar a aceitar o amar uns aos outros, por mais que as dificuldades ainda possam existir, mas é nos colocando em prova para sabermos sermos inteligentes de fato, de dominar os problemas existentes, podemos dizer assim, entre aspas, os problemas, pois é uma ferramenta de Deus que utiliza em cada um de nós para que possamos realmente sermos espíritos que busquem a bondade, o amor, a justiça, a humildade, a simplicidade, a caridade, através da fé raciocinada. Como nós sabemos, a fé raciocinada é o quê? É a ligação com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, com nossos guias e mentores e conosco mesmo. Ou seja, trabalhando pensamentos, sentimentos e ações o tempo todo para, de fato, sermos espíritos que vamos galgar a felicidade plena. Que nessa noite possamos buscar as reflexões, que possamos assim buscar tudo aquilo que há de bom em nós e o que tiver de ausência,
busque da mesma forma, para que o verdadeiro buscar é o verdadeiro sentido do progresso da maturidade do espírito, para que aí sim realmente possamos ter aquilo de mãos, a ferramenta bendita, aonde o amor, a luz e a paz possam reinar dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Agora só nos resta agradecer. Agradecer por tudo isso que recebemos no dia de hoje, na noite de hoje. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por esse banquete espiritual, do qual fomos convidados e aceitamos o convite. Fizemos, portanto, Senhor, a melhor escolha da noite. A escolha de estarmos aqui, na Casa Espírita. Esteja conosco em todo o trajeto, até chegarmos aos nossos destinos, porque precisamos ainda muito de Ti, Senhor, e que possamos distribuir com aquele que encontrarmos pelo caminho, ou em casa, ou onde quer que nós nos dirijamos nesse momento, distribuamos toda essa vibração, toda essa paz, toda essa calma. Possamos ser multiplicadores, Senhor, do Teu Evangelho e da Tua paz. Assim seja, Senhor, graças a Deus.